Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de analisando frases em japonês. E hoje a gente tem uma frase que é a seguinte: Shiin ni tsuite wa genzai chousa chū desu. A respeito da causa da morte, atualmente está sob investigação. A primeira coisa aqui, a gente tem a palavra shiin, que significa causa da morte. Causa da morte, né? O que fez uma pessoa falecer. Inclusive, a gente tem o primeiro kanji aqui, é formado pelo kanji que significa morte, e o segundo que significa causa. Mas não se preocupe, não se importe, não foque, sempre que vir uma palavra em kanji, em separar individualmente, né, o significado. Entenda sempre as palavras em kanji como um bloco, né? Shiin, uma palavra em kanji que significa causa da morte e que se lê, se pronuncia shiin, shiin. Tenha em mente essas informações e não se preocupe muito com a teoria. Depois a gente tem uma estrutura gramatical que é o ni tsuite, que dá uma ideia de sobre alguma coisa, a respeito de alguma coisa. Ela é muito usada com verbos ou com contextos em que você vai falar sobre alguma coisa, a respeito de alguma coisa, vai explicar sobre alguma coisa, vai comentar sobre alguma coisa. Então, quando se coloca, né, algo a respeito de alguma coisa, a gente usa essa estrutura gramatical que é o ni tsuite. Veja que aqui não cabe perguntar aqui, mas é aqui a partícula ni, o que ela significa, o que ela representa. Isso não importa muito aqui, tá? É uma estrutura gramatical, tá? Então encare dessa forma, como se fosse um bloco de informações, porque é isso que é na verdade, né? É um bloco de informações, ni tsuite. Entenda o seu significado, o que representa para a frase, e não precisa tentar separar e entender assim desmembradamente o que é que significa, não precisa. Nitsuite, sobre, a respeito de. Então a gente tem aqui shiin nitsuite, sobre a causa da morte, né, a respeito da causa da morte, e depois a gente tem a partícula wa, né, que dá uma ideia do assunto. Então a gente está falando, e o assunto é justamente a respeito da causa da morte. Nem sempre aparece o a partícula wa, depois dessa estrutura nitsuite, mas de vez em quando acontece também, principalmente em contextos um pouco mais formais. Shiin nitsuite wa significa que o assunto da frase é a respeito da causa da morte, né? Sobre a causa da morte. Aqui, claro, a gente está falando de uma frase que fala de uma pessoa que faleceu e traz informações sobre isso. Uma frase que tem um contexto aqui até meio jornalístico, né, de informar o falecimento de uma pessoa. Genzai chousa chū. Genzai significa atualmente, né, no momento, nesses dias agora, né, por agora, hoje, nesses dias agora. Genzai, né, atualmente, é algo que está acontecendo nesse momento, né? É algo atual, não é algo antigo, não é algo que já passou e também não é algo futuro, é algo que está acontecendo atualmente. Normalmente se traduz como atualmente, genzai, atualmente. E genzai, né, atualmente, chousa chū. Chousa significa investigação, né, uma pesquisa no sentido de verificar o que aconteceu, uma investigação, uma apuração dos fatos. Vamos ver o que é que aconteceu de fato. Isso é chousa, normalmente traduzido como investigação. E chousa chū, tivemos aqui a inserção desse kanji, que nesse contexto é lido chū. Se você já ouviu em outra palavra lido de outra forma, tá tudo bem, porque cada palavra é uma palavra, sempre analise caso a caso, tá? Não foque no kanji individualmente, e sim nas palavras e no que elas significam e como elas são lidas caso a caso. Chousa chū, esse chū aqui dá uma ideia de algo que está acontecendo agora, que está em andamento. Então, chousa chū significa que a causa da morte, né, ela está sob investigação. Esse sob investigação no sentido de que está com a investigação em andamento. Ela está acontecendo agora. Ela está em andamento, está
nesse momento, estamos durante o período de investigação. Esse to muitas vezes aparece depois de outros substantivos para dizer que aquela ação está acontecendo agora, né? É o momento em que ela está sendo efetuada, realizada. Mas a gente sempre recomenda que você dê um passo de cada vez. Então, quando vir esse to depois de uma palavra, fazendo parte dela no final, você analisa caso a caso o que significa aqui. Chousa to significa que está com a investigação em andamento. Então, a respeito da causa da morte, né, sobre a causa da morte, ela atualmente, né, essa causa da morte, ela atualmente está sob investigação. Poderia até ser traduzido de uma maneira um pouco mais adaptada. Atualmente a investigação está em andamento, atualmente está sendo investigado. A tradução não é o mais importante, não foque nela, não permita que ela trave o seu aprendizado. Entenda as partes que compõem uma sentença, entenda a intenção do japonês ao se comunicar daquela forma e você vai ter resultados melhores. Essa foi a frase de hoje. Bons estudos aí, pessoal.